Olá a todos, muito bem-vindos aqui de novo no nosso programa aqui na TV Humana. E hoje eu estou aqui de novo com meu amigo aqui, Marcel Espadoto, e nós vamos passar aqui mais algumas informações aí para vocês, o nosso ponto de vista com relação aí tudo que é relacionado à carreira e comportamento aí também aí nas empresas. Nosso foco aqui sempre é empresas e desenvolvimento humano, que é uma das especialidades aí do Marcel. E nesse programa aqui hoje nós vamos falar aqui sobre comunicação, que é uma das coisas aqui que é um grande problema hoje no mundo. Tá? Inclusive, na data que eu estou fazendo esse programa aqui com o Marcel, eu escrevi um artigo para o LinkedIn justamente com essa tônica. E a tônica é o seguinte: hoje em dia nós temos aí uma geração, que essa geração aí, ela tem uma vida muito fácil, vamos dizer assim, tá? Então, as informações chegam a todo momento de N canais aí. Então, é smartphone, é televisão, é rádio, é passar na rua, enfim. Hoje, essa geração tem acesso aí a coisas que eu, quando era jovem, eu não tinha. Essa facilidade toda de obter informações. E, consequentemente, aí, essas informações hoje, muitas delas estão deturpadas. Então, quando nós pegamos aí plataformas como essas de vídeos curtos, muitas vezes aí tem pessoas aí que se dizem influencers, que daí começam a propagar ideias erradas, muitas vezes, e essas ideias são absorvidas pela juventude aí, e muitas vezes tidas como realidade. É aí uma pessoa um pouco mais velha, vamos dizer assim, mas não tão velha, mas que vem de um mundo aí que é um pouco diferente a forma de se comunicar. Então ele vai tentar falar alguma coisa, muitas vezes ele é mal compreendido. Isso em muitas empresas também. Então, para começar aqui, antes de eu passar a palavra para o Marcel, vou dar um exemplo de uma coisa que eu presenciei há alguns anos, numa negociação, que isso é uma continuação, de certa forma, do episódio passado, quando nós falamos aí do cliente do mundo corporativo, aliás, né? Então a situação foi o seguinte: eu estava visitando uma empresa, era uma rede de franquias, a sede da rede, a franqueadora mais especificamente, e eles estavam lá com uma necessidade. Essa necessidade eu não atendia, eu atendia na época lá qualquer coisa relativa a TI e telecom, mas eles estavam com necessidade de uma outra área. Aí eu falei com um parceiro meu e levei esse parceiro até a empresa. Aí nós fomos atendidos lá por um diretor de marketing da empresa. E esse diretor de marketing começou a reunião expondo lá o que ele fazia, o que ele não fazia, lá do ponto de vista de marketing, publicidade e tudo mais. E esse parceiro meu cometeu uma gafe lá tremenda que acabou simplesmente com o negócio. E o negócio estava praticamente fechado por causa da minha interferência, né? Como eu já tinha um relacionamento lá de longa data com essa empresa, então essa empresa aí confiava bastante no que eu apresentava. Então, depois que eles viam lá, sentiam na prática o que eu tinha falado, eles normalmente fechavam. Mas o que foi que motivou essa destruição total do negócio? Foi a seguinte fala. Então foi um problema de comunicação. O cliente, no caso, passou lá como que ele atuava, até do ponto de vista de fazer publicidade, até em meios aí de TV. E como era uma forma bastante simples, bastante rudimentar, vamos falar assim, mas funcionava para a realidade dele, essa pessoa que eu levei lá resolveu fazer uma brincadeira. Oh, mas se você faz desse jeito, então você não precisa de mim aqui, estou indo embora. Eu entendi que era uma brincadeira, mas o cliente não entendeu dessa forma. E daí falou, então você pode ir, está encerrada a reunião, não quero mais ouvir falar de você aqui dentro. Acabou. Tá? Então, nesse aspecto aí, a comunicação aí, ela tem que ser dosada. Então, no episódio anterior, você falou lá de conhecer o cliente, saber se é um cliente introspectivo, extrovertido, um cliente sério, um cliente brincalhão, etc. Então, primeiro você tem que conhecer, você tem que saber se você pode fazer uma brincadeira com uma pessoa. De repente você faz uma brincadeira igual essa, inoportuna, acabou o negócio ali. Então agora eu passo a palavra para você, Marcel, para você passar aí o que você acha aí, e você sabe, né, mais especificamente,
sobre essa necessidade de termos comunicação assertiva no mundo corporativo e também no mundo aí social, vamos dizer assim, né? Bom, obrigado pela pergunta e muito bom estar aqui novamente dialogando aí com o pessoal que está nos assistindo. O Leonardo Boff, né, que é um filósofo brasileiro, ele disse o seguinte, que a narrativa é feita por quem fala e por quem ouve. E geralmente as pessoas acreditam que a narrativa é feita só por quem fala. Quem fala é um agente, mas tem o outro lado alguém recebendo essa informação. Uma coisa que eu vejo acontecer muito é alguém faz um comunicado numa empresa, ali o diretor chama ali os seus colaboradores, os seus gerentes, e ele vai lá e passa uma mensagem e no final ele diz, vocês entenderam? E as pessoas respondem, entendemos. Mas o que eles entenderam? Eles entenderam o que eles entenderam. Então, nessa comunicação, no final, deveria vir uma pergunta dizendo, olha, diante do que eu coloquei, o que vocês vão fazer? E aí as pessoas iam dizer o que elas iam fazer, e essa pessoa, esse diretor, por exemplo, ele podia chegar e entender e falar, opa, eles entenderam o que eu quis passar, ou eles não entenderam. Porque isso vai muito dos filtros que cada um de nós temos, da nossa cultura, né? Então, comunicação é algo extremamente importante para tudo, para se educar, para se relacionar, para aprender, para trabalhar, lá no casamento, com os filhos, na empresa. Então, é um tema, né? E comunicação quer dizer comunicação. Se a gente for lá no dicionário, comunicação é tornar algo comum, né? Então, é dar entendimento daquilo para todas as pessoas. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás dizendo que 70% das empresas que foram pesquisadas apontaram a comunicação como um dos maiores desafios e o que gerava mais problema lá dentro do seu ambiente. E eu, quando falo dessa pesquisa, eu digo sempre que os outros 30% ou não entenderam a pesquisa ou mentiram, porque 100% das empresas, 100% das pessoas podem vir a ter problema de comunicação por conta, por exemplo, desse exemplo que você colocou. O humor é uma coisa espetacular, mas o humor precisa ser bem colocado. Se a gente está falando com uma pessoa extremamente prática, ocupada, que não tem espaço para esse tipo de comunicação, a gente não deve usar, porque ele levou ao pé da letra, ou ele usou aquele momento para falar assim, olha, talvez já tinha algum ponto que ele não estava gostando muito, ele estava esperando a gota d'água para poder dizer, olha, eu não quero mais você aqui. De repente era o comportamento dele, a postura dele, a forma como ele estava se comunicando, já estava gerando algum tipo de atrito ou estresse, e aquilo foi, infelizmente, a cereja do bolo de se frustrar um negócio. Então, comunicação é algo muito importante, a gente tem que aprender a se comunicar, e não adianta achar que eu sou um bom comunicador, porque eu falo muito, porque a minha dicção é boa. Comunicação transcende isso. Você, no início, também disse sobre as gerações. As gerações interpretam e se comunicam de forma diferente. A maturidade da pessoa tem influência nisso também. Então, sempre na comunicação, a gente tem que se certificar de que a minha mensagem está chegando íntegra e que o outro lado conseguiu entender. E quando eu me comunico com alguém, eu tenho que saber qual que é o meu público-alvo para eu poder, né? Se eu estou falando com pessoas técnicas, eu posso usar termos técnicos. Se eu estou falando com leigos, eu tenho que usar uma linguagem mais ampla, que a maioria das pessoas podem entender. Mas comunicação realmente tem técnica e tem arte para fazer isso, e a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não escorregue em cascas de banana, e é muito importante que a gente saiba um pouco mais do interlocutor que está nos ouvindo ali,
para que a nossa mensagem chegue da forma mais positiva e clara possível, Garcia. Muito bom. Então, disso aí tudo que você mencionou aí, nós temos algumas questões aí para comentar um pouco mais aí. No mundo corporativo aí, durante muitos anos aí, principalmente num passado aí não muito distante, eu vi aí muita gente aí da área comercial, que eu acho que é importante a gente fazer uma ligação aí com o nosso episódio anterior, que iam conversar, apresentar alguma coisa, tal, usavam muitos termos assim em inglês. E eu sempre achei isso daí uma coisa muito brega. Estou falando de um ponto de vista pessoal, tá? Não sei aí como que as outras pessoas enxergam isso. Mas, tipo, tem um termo aí que até hoje eu ouço e eu não gosto dele. Eu sempre falo da minha forma. Que é assim, você envia um convite de uma reunião aí, de Outlook, né? Outlook não teve jeito, tem que falar, porque esse é o nome do produto, né? É o nome em inglês. Manda aí o convite da reunião, legal. Só que daí tem gente que fala assim, mandei para você o invite. Eu não entendo por que a pessoa acha que é mais bonito falar invite do que falar convite. Entendeu? Então, isso é uma coisa aí que principalmente empresas aí, assim, de pessoal mais técnico gostam de falar termos aí, siglas, etc. Eu não vejo isso como uma coisa positiva, não. Eu vejo isso como realmente uma coisa brega. Você pegar e ficar falando um monte de termos em inglês aí para parecer que você é o entendido, que você é o erudito, etc. Principalmente porque nos dias atuais aqui, inglês não é mais uma coisa assim que é um diferencial. Então, o cara fala inglês. Nossa, que interessante, o cara fala inglês. Já foi isso daí, talvez lá nos anos 70, parte dos 80, pode ser. Mas hoje a pessoa falar inglês, principalmente no ambiente corporativo, é uma necessidade. Porque uma hora ou outra ele esbarra com alguma coisa aí em inglês aí, seja uma empresa multinacional ou não, ou mesmo uma empresa nacional, se ele quer fornecer para empresas mais variadas, uma hora ou outra ele vai ter que esbarrar aí em falar inglês. Então, eu queria que você colocasse aí teu ponto de vista aí sobre isso, sobre esse uso de siglas, palavras em inglês no meio de reuniões e outros momentos aí que existe aí uma comunicação direta entre pessoas aí de uma mesma organização ou de outras. Maravilha. Existem, às vezes, protocolos, né, de comunicação, né? Por exemplo, os pilotos de aeronaves, a torre de controle, existe ali um padrão de comunicação, né? Que muitos acidentes aéreos que aconteceram no passado, eles aconteceram por uma falta de protocolo. As pessoas falavam várias línguas e se usavam termos que as pessoas não entendiam. O maior acidente aéreo da história aconteceu no solo, nas Ilhas Canárias. 2 aviões bateram porque um piloto disse que estava decolando e a torre entendeu que ele não ia decolar, que ele estava pronto para decolar. E depois disso, os protocolos foram aceitos e foram criados e estabelecidos e são usados até hoje. Então, a gente precisa ver, de repente nós estamos num ambiente onde existem protocolos, né? O pessoal que usa rádio, né? Você ouve eles falando QTH, QTS, Foxtrot, etc. Os dois lados entendem. Então a gente tem que tomar cuidado para saber se os dois lados conseguem entender da mesma forma aquelas palavras ou aquela codificação que foi feita. Por isso que nós falamos português, mas mesmo a gente falando português, às vezes a gente fala com alguém de uma determinada região do país e você não consegue entender muita coisa do que ele está falando. Nós falamos português, em Portugal fala português, mas há diferenças, né, de palavras e de entonação, né?
Então, isso também é muito importante a gente entender qual é o protocolo. Agora, se eu estou fazendo uma comunicação mais ampla, eu preciso usar aquilo que se entende que todo mundo possa conseguir absorver a informação. Nós estamos no Brasil, então a gente tem que usar o português. A gente tem, se existe uma palavra que define aquilo em português, é melhor usar em português, né? Tem palavras, por exemplo, deletar. A gente pegou uma palavra que era apagar, eliminar, e a gente incorporou aí na nossa linguagem essa palavra agora existe no dicionário, né? Não existia antes. Eu, particularmente, eu procuro, lógico, cometo N falhas, acabo falando o que não deveria falar, como qualquer pessoa normal. Não dá para ficar o tempo todo é, 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 ligado em tudo e algum deslize pode acontecer involuntário, né? Mas eu não gosto de usar algumas palavras, por exemplo, a palavra problema. Quando a gente usa a palavra problema, a gente está colocando que existe um problema. Existe, talvez não existe um problema, existe um desafio a ser resolvido. Então, o desafio é melhor que problema. A palavra oportunidade é muito boa de usar. Eu tenho uma oportunidade para atender o cliente, eu não estou só. Talvez ele até tenha um problema, mas a gente começar a usar isso. A palavra preocupação é uma palavra mais pesada do que ter atenção. Eu tenho atenção com isso, não preocupação com isso. Uma outra coisa que a gente ouve muitas pessoas falarem estou correndo atrás do prejuízo. A gente corre atrás do lucro, a gente corre do prejuízo. Então, muitas vezes isso, muitos ditados populares também, eles foram deturpados com o tempo, né? Por exemplo, o que me vem à mente aqui é quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca não é que ele vai até Roma, ele vai lá no Coliseu, ele vaiava, né? Quem tem boca pode reclamar. Isso cor de burro quando foge, é couro de burro quando foge, né? Então, certas coisas a gente foi se perdendo. Por exemplo, as pessoas usam muito, eu estou aqui com a minha galera, vou falar galera. Galera são aquelas pessoas que ficavam escravizadas naqueles barcos a remo, tendo que remar, tomando chicotada. Até a morte. Exatamente. Então, quando eu falo galera, eu estou me referindo, né? E hoje é muito usado. Eu, particularmente, não gosto muito de falar. Ou isso é culpa, né? Culpa é uma coisa muito pesada. Muitas vezes não é culpa que a gente deveria usar, a gente deveria usar responsabilidade. Então, não é só uma questão semântica, é uma questão também. A palavra crise. Quando você fala crise, você projetou que existe uma crise. Talvez não exista uma crise, talvez exista algo que precisa ser resolvido, né? Algo que precisa ser melhorado, mas quando eu uso uma palavra muito pesada para aquilo, eu estou decretando. Por exemplo, chamar uma pessoa de idiota. É muito pesado falar isso. Ela pode ter tido uma atitude, um comportamento que não era muito adequado. Ela pode ter tido um comportamento análogo ao comportamento do idiota, mas isso não o faz o idiota, né? Então, a comunicação tem isso também. Então, a gente precisa escolher, muitas vezes, o que dissemos fere mais do que uma agressão física. Então, no mundo dos negócios, nas relações, a gente precisa escolher melhor as palavras que a gente vai usar, palavras que consigam demonstrar exatamente o que está acontecendo ou o que a gente gostaria de estar comunicando com aquilo. Então, o uso das palavras é muito importante. E sobre o que você disse no início, se nós temos uma boa palavra em português que resume aquilo, ou que diz a mesma coisa, vamos usar a palavra do nosso idioma. Muito bem. No começo aqui eu disse que as gerações de hoje em dia, a geração mais nova, vamos dizer assim, do mercado de trabalho,
que eu incluo aí pessoas de 18 até uns 25 anos, eles eram crianças e talvez adolescentes, aí, alguns, num momento muito específico aqui do Brasil, e de novo, aqui na TV Humana nós não falamos de política, mas eu tenho que falar, que foi um momento aí que nós estamos vivendo ainda, de uma crise que nós temos aqui geral do ponto de vista de cultura. Porque a cultura hoje está sendo assim muito, vamos dizer assim, lastimável. Então, algumas coisas aí que não só eu, como boa parte da população acha uma verdadeira aberração, é chamado de cultura. E esse pessoal mais novo aí, a referência que eles têm são esses itens. Eles não têm referência aí de, vamos falar uma coisa aí, tudo bem, internacional, não é nacional aqui, mas nos anos 90 lá nós tivemos lá alguns adventos aí com os três tenores lá e o maestro, lembra disso? Que até gravaram lá CDs na época, programas, etc. Então eram eventos culturais aí grandiosos, né? Que nós tínhamos no mundo. Hoje o evento cultural são pessoas aí que não sabem cantar nada, mas dançam bastante, gritam lá no palco lá, e o pessoal acha isso maravilhoso. Bom, mas onde que eu estou querendo chegar aí? Estou querendo chegar ao seguinte, eu escrevi, como eu disse, no dia de hoje aqui, coincidentemente, um artigo justamente sobre a dificuldade que os líderes de hoje têm em dar feedback. Porque muitas vezes o feedback é confundido com assédio, justamente porque a realidade dessa moçada aí é uma realidade onde eles estão vendo uma série de barbaridades, eles acham que todo mundo está falando com eles barbaridades, mesmo que a pessoa não esteja nem passando na cabeça dele alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, ser líder no mundo atual, principalmente nas empresas, é um desafio diário aí, porque a comunicação de gerações aí está realmente precária, está difícil. Então você tem que se adaptar aí ao que a pessoa está acostumada a ouvir, ou mesmo ter que fazer um prefácio aí de meia hora para depois poder falar o que você está querendo falar para a pessoa, até para a pessoa não achar que a coisa é na cabeça dela, às vezes, com falta de discernimento o que está acontecendo. É um desafio aí que eu tenho ouvido aí muitas pessoas falarem aí, converso com muita gente aí, muitos falam, pô, passei por um problema assim, assado, porque fui fazer um comentário para a pessoa lá, positivo. E aí eu encaixo isso daqui também num grande problema que nós temos com essa moçada que está entrando no mercado de trabalho, que é também a comunicação visual, que é outra coisa importante que nós não falamos aqui no programa ainda. Que é o seguinte, se você vai trabalhar numa empresa, você tem que também ver quais são as regras da empresa. Ah, mas eu vivo no mundo, eu faço o que eu quero. Não, você não vive no mundo que você faz o que você quer. As empresas, elas têm regras. Então, se numa empresa tem uma regra lá, você vai ter que trabalhar de uniforme. Então, você vai ter que trabalhar de uniforme. Se numa empresa tem a regra, ó, aqui nós não adotamos aqui trajes formais. Ou aqui nós adotamos trajes formais. Você tem que seguir essa regra. Da mesma forma que você não pode ir lá, isso eu estou falando para qualquer um dos sexos, não é um só. Você não pode ir, por exemplo, com uma roupa de balada. Eu tive duas situações aí que eu presenciei aí no último ano aí também, que foi a seguinte, numa reunião lá para conversar com uns rapazes de uma startup, um deles apareceu lá de shorts de jogar futebol, tênis, e tudo de qualquer jeito numa reunião lá com pessoas que eram possíveis investidores dele. A pessoa fala, mas nessa hora interessa o produto. Pois é, mas o produto dele ainda era ruim. Então, se o produto dele fosse um produto excepcional, aí já pronto, que ele bolou a roda de novo e todo mundo tivesse interessado, ele podia ir lá, talvez, do jeito que ele bem entendesse, que ninguém ia adotar muito isso daí. Mas como o produto dele ainda era ruim, ainda tinha muita coisa para fazer, todos os participantes daquela reunião ficaram incomodados com isso. Numa outra oportunidade, uma outra pessoa foi lá como se tivesse ido para uma balada numa reunião. Então também incomoda.
Então, eu queria ouvir de você aí, teu ponto de vista, sobre essa comunicação visual e também sobre a dificuldade hoje das pessoas conseguirem entender o que alguém está passando para ele, devido a essa, vamos dizer assim, essa crise de cultura que nós temos hoje no Brasil, principalmente. Bom, é extremamente complexo, né? Tudo isso que você colocou, que você relatou. A gente tem experimentado aí nesses últimos anos aquele movimento do pêndulo, né? Não pode nada, depois pode tudo, e a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Eu acredito que a gente tem que buscar o equilíbrio, todo mundo tem que se flexibilizar, todo mundo tem que se adaptar, e aí é todo mundo. Não existe aqui alguém que está absolutamente certo e alguém que está absolutamente errado. A gente precisa encontrar um meio disso. Uma outra coisa que sempre aconteceu, os netos sempre chocaram os avós em toda a história da humanidade. Então, a gente precisa ter netos que choquem menos, né? Porque chocar por chocar também não resolve nada. E a gente precisa ter avós também que consigam ser um pouco mais abertos, um pouco mais diversos, para entender o que está acontecendo. Então, é um movimento onde todo mundo precisa se debruçar para isso, para que a gente encontre o meio termo, aonde a gente não crie uma guerra, né? O conflito entre as gerações. A gente deveria encontrar uma forma de convivência, uma boa convivência com isso. Existem absurdos, né? A gente não pode normalizar o absurdo, né? Uma coisa que não tem o menor nexo, só porque alguém quer, como você colocou em alguns aspectos que você disse, chamar determinadas coisas de cultura. Não são cultura, né? Podem até ser interpretadas como, alguém pode até dizer que mas aquilo muitas vezes é uma aberração, muitas vezes é um crime até que estão se normalizando. Então, esse é um aspecto. A gente se comunica de todo jeito, a gente se comunica com gestos, com roupas, com palavras, com o tom das palavras, a gente se comunica de todo jeito. Então a gente precisa estar atento para ver se efetivamente eu estou conseguindo me comunicar da forma correta, né? Então, quando eu vou a algum lugar, quando eu vou a um evento, geralmente os eventos dizem lá qual é o dress code, né? Qual é a vestimenta que as pessoas devem usar para estar naquele evento. Se eu não concordo com aquilo, eu não vou, né? As empresas elas têm regras e elas precisam ter regras. Não pode ser um mundo totalmente anárquico, aonde cada um faz o que quer. Como que a gente controla isso? Como que a gente pode ter isso, por exemplo, num condomínio? No condomínio, todo mundo ali tem que respeitar uma determinada regra, tem que respeitar como que as coisas acontecem ali, para que tenhamos uma convivência média entre todas as pessoas, e sob todos os aspectos, barulho, cheiro, comportamentos, né? Que valem para toda a sociedade e devem valer também para o condomínio. Então, a gente ainda acho que tem muito que evoluir nesse aspecto e todo mundo tem o direito de se expressar, todo mundo tem o direito de mostrar a sua forma, a sua comunicação, mas nós precisamos ter regras. O mundo de regras é o mundo que dá maior liberdade, porque se não tiver regra, a gente acaba com a humanidade muito rapidamente. Então, a gente tem realmente uma crise nesse quesito e a gente tem que trabalhar, a gente tem que ouvir todo mundo e a gente tem que encontrar esse denominador comum, que não vai agradar a todo mundo, mas que precisa ter uma ideia média, onde todo mundo se sinta mais confortável. Ninguém vai ficar 100% satisfeito nesse ponto. Sim, eu entendo que é bem dessa forma aí, mas o que eu quis dizer aqui com todo o meu relato anterior aqui é que é assim,
na arte da comunicação, seja comunicação visual ou falada, as pessoas têm que ter um mínimo bom senso de saber que de acordo onde ela está, ela pode se comportar de um jeito ou de outro. Então, se ela está num churrasco, por exemplo, churrasco é lugar de contar piada, é lugar lá de fazer brincadeira, de descontrair, falar bobagens, aí vamos falar desse jeito, né? Por outro lado, se você vai numa reunião, você não pode se comportar igual num churrasco. E da mesma forma, não só nas empresas, mesmo em estabelecimentos comerciais, recentemente eu vi um chefe de cozinha aí, um dono de um restaurante aí, que ele fez um protesto nas redes sociais dele, indo na praia de terno e gravata. E ele entrou no mar de terno e gravata lá. E qual era o protesto dele? Ele pegou e falou assim: vocês não estão achando isso esquisito? Um cara de terno e gravata entrar dentro da água na praia? Pois é, eu acho muito esquisito e eu gostaria de ser respeitado quando alguém fosse ao meu restaurante. Eu não quero que vá pessoas com roupas de praia no meu restaurante. O restaurante não é para isso. Você tem que ir com uma roupa minimamente lá adequada para o restaurante. Então, eu acho que a grande mensagem que nós temos que passar aqui, principalmente para esse pessoal mais novo, é que, assim, se eles querem ser respeitados do ponto de vista das ideias diferentes aí das ideias das pessoas mais velhas do passado, a primeira coisa que eles têm que fazer é respeitar primeiro a ideia de quem chegou antes. E não estou dizendo que aceitar como se fosse uma ditadura, não é isso. Então, o que eu estou dizendo é justamente o seguinte: se tem uma pessoa que não gosta que é dona de um restaurante, como eu acabei de falar, que não gosta de que pessoas vão lá de shorts de praia no restaurante. Então, custa a pessoa simplesmente não ir de shorts naquele restaurante, já que ele gosta daquele restaurante? Acho que é uma questão de respeito. Ela está respeitando o gosto de quem é dono do estabelecimento. Agora, para que o cara vai lá de shorts só para causar polêmica, para brigar tal? Eu acho que isso não leva ninguém a nada. Isso só causa aí uma coisa que é o mundo ficar eternamente em conflitos desnecessários, que a gente poderia estar fazendo coisas muito mais construtivas e ficamos perdendo tempo com besteiras. Então, essa é a minha mensagem aqui. Eu acho que as pessoas tinham que respeitar um pouco mais as outras. E tudo bem. Então, eu, na minha vida aí, procurei o seguinte: eu sempre gostei de ser discreto em tudo. Então, tá andando, tá numa festa, qualquer evento aí, eu gosto de ser discreto. Sala de aula lá, eu era aquele cara que sentava lá no canto e não queria chamar atenção. Tá? Por outro lado, se tinha alguém lá chamando atenção, brigando lá, falando, etc., eu ficava na minha lá, quieto. Não ia lá entrar em conflito com ele também. Mas muitas vezes aí eu presenciei isso, coisas, situações totalmente desnecessárias, conflitos que poderiam ser evitados simplesmente se cada um respeitasse o espaço dele. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui com esse relato que eu falei aí da questão aí da dificuldade de comunicação hoje. E vocês? O chocar só por chocar tem que ter um propósito, né? Tudo tem que ter um propósito. Quando tem um propósito, o propósito é bom, a gente vai conseguir evoluir com aquilo. Agora, chocar só por chocar, só para criar essa uma briga, ou, né? Você estava falando aí agora há pouco. Quando a gente vai numa igreja, né, a gente tem que usar um determinado traje, né? A igreja não é uma praia. Então, as pessoas precisam refletir sobre isso e colocar, né, o meu direito vai até onde se choca com o direito do outro, o respeito, né? A gente não deveria perder isso em nome de uma propensa modernidade, né? A modernidade não pode ser uma coisa que nos afaste, que crie uma crise, que crie problemas ou que crie grandes conflitos entre as pessoas. A gente deveria buscar de forma mais harmônica evoluir, mas evoluir com respeito, com cuidado, levando em consideração o que veio, né? Nós viemos lá dos nossos ancestrais, a gente tem um compromisso com eles também. A gente tem um compromisso com o futuro, mas a gente tem um compromisso também com quem passou. Então, esse respeito, ele tem que ser buscado sempre, e com isso
a gente vai se comunicar melhor, né? A gente vai comunicar de forma mais adequada. Tá certo. Bom, com isso, o pessoal aí que está assistindo aqui, nós chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso programa. E, novamente, aí, agradecemos aí quem nos assistiu aqui. Vou deixar aí um recado, que é o seguinte: se você está gostando aí dos nossos assuntos aqui, quer interagir conosco, nós estamos aí nas principais redes sociais aí com a TV Humana, e você pode deixar seus comentários lá, ou mesmo sempre no final dos nossos programas aí, tem os contatos aí dos nossos apresentadores aqui. Você pode enviar e-mails aqui, e numa outra ocasião aí nós podemos aí ler esses e-mails, até fazer algum comentário aí em cima, ou até mesmo fazer um programa aí com alguma dúvida, alguma coisa aí que alguma pessoa aí mande aqui para nós aqui, sugerindo ou pedindo algum esclarecimento maior, tá? Então, hoje nós ficamos por aqui. Eu espero vocês aí no próximo episódio aqui do nosso programa aqui com meu amigo Marcel. Tudo Até bem? mais, pessoal. Até mais aí, até logo.